Olá, meus amigos. Estamos aqui ao vivo, começando mais uma live. Obrigada a todos por estarem aqui chegando. Giovanni, Marilene, Valciano, Carla, Suzane, Rejane. Que bom! Já vou pedir para a Rejane entrar, minha companheira aqui nessa live. Com muita honra, muito orgulho, tenho a Rejane como parceira desse nosso próximo curso, 16º curso em Constelação Familiar. Rejane, seja bem-vinda. Alegria, Dagmar, boa tarde para vocês, boa noite para mim, Exato. para toda a Europa, boa noite, para a América do Sul, boa tarde. Uma alegria, mais uma vez, poder estarmos aqui juntas, né, para agregar tanto valor às nossas tardes de domingo. Isso E mesmo. Rejane, eu já estou permitindo também a entrada da nossa convidada nossa especial de convidada, que hoje, alegria de ver, Oi, que alegria de Daniela ver. Martins. tudo bem, queridas? Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Muita alegria mesmo nesse domingo, não é? Uma tarde bonita aqui em Goiânia, onde estamos eu e Daniela. E eu sei também que você está num tempo bem agradável aí, talvez um pouco quente demais, né, Rejane? Aí na Suíça. Sim, aqui está bem quentinho, mas tem chovido bastante, né? Então, Até demais, né, Rejane? é Até um pouco um demais. pouco demais neste momento. Então, é com muita alegria que a gente faz essa live, não é? Nós estamos com toda uma programação para o nosso 16º curso de formação em constelação familiar, e muitos que estão aqui conosco são já futuros alunos do curso e ex-alunos do IBS. Estão entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Tenho muita alegria de ter tido essa ideia aí há quase 20 anos atrás. Na verdade, eu fui muito estimulada por grandes mestres das constelações. Gosto de citar sempre o meu grande mestre mais direto, que foi Gunther Weber, não é? Que junto com Bert Hellinger construíram todo esse campo, e outros profissionais também das constelações, foram os pioneiros nesse trabalho, e eu participei de inúmeros seminários, cursos com Bert Hellinger, mas foi Gunther Weber o meu mestre mais próximo. Gunther Weber, Jakob Schneider e Sigrid Schneider, esse trio de professores das constelações que levaram as constelações para os 5 continentes do planeta. E a nossa grande alegria aqui no Brasil é vermos o crescimento e o desenvolvimento das constelações em várias áreas, não só na terapia de família, na terapia de casal, na educação, nas escolas, não é? O crescimento também muito significativo. Nos sintomas e doenças, como uma terapia auxiliar, não só no diagnóstico, mas na terapêutica também, da medicina, não é? E, particularmente, o que é realmente extraordinário no Brasil é o crescimento, o desenvolvimento das constelações, Rejane, na seara jurídica. Na seara jurídica. E nós temos no nosso instituto essa referência muito grande nesse campo, que é a Daniela Martins. Nós temos também
colegas que se formaram pelo IBS, que estão trabalhando nessa seara jurídica com as constelações, também em Fortaleza, não é? Um deles é professor também desse curso, que é o Jorge. Mas hoje nós estamos aqui com a nossa querida Daniela Martins, que é uma advogada sistêmica e que vem trabalhando com as constelações na seara jurídica, não só no seu escritório particular, como levando essa abordagem para vários institutos, inclusive a OAB de Goiás, não é isso? Sim. E aqui nós vamos ter, então, você falando um pouco sobre isso. Eu vou passar para você, Rejane, para você fazer as perguntas certas aí para a nossa querida Daniela. E também estamos atentos aqui às perguntas dos nossos assistidos, das pessoas que estão aqui, os nossos telespectadores, vamos chamar assim. Então, Dagmar, é realmente muito agradável, muito gratificante, né, poder contar agora com essa pequena conversa com a Daniela, né? A Daniela, que é uma advogada familiarista, sistêmica, né? E que, como você bem lembrou, né, faz parte da comissão, né, da OAB, né, exatamente para poder estar estudando, né, a comissão especial, né, de advocacia sistêmica, não é isso? Isso. Pois é, Daniela, é muito gratificante poder estarmos juntas nesta noite. Eu te agradeço mais uma vez, a Dagmar já fez, mas eu trago aqui a alegria do meu coração em te ter aqui nesta noite. E eu gostaria de, antes de passar para você as nossas perguntas, né, deixar você discorrer sobre isto, que vai ser muito agradável te ouvir, eu gostaria de lembrar àqueles que estão nos ouvindo agora, né, que nos ouvirão depois, que nós estamos com as inscrições para o 16º curso em constelações familiares, vivencial em constelações familiares, e as vagas são limitadas. Aqueles que tiverem o desejo de levar esse diferencial do IBS Sistêmicas para neste curso, no 16º curso, que se apressem um pouquinho, porque estamos, graças a Deus, com uma turma muito linda, um trabalho maravilhoso pela frente, contando aí com a Daniela como uma das nossas professoras, né, Dagmar? Uma alegria por isso. Então, Daniela, eu te apresentei, a Dagmar, né, já te agradeceu, mas se você quiser, né, fazer a sua apresentação antes de eu te oferecer o que é que as pessoas desejam saber de você, seria muito agradável. Tá, eu vou só dar uma palavra introdutória, assim, né? Primeiramente, claro, eu que quero agradecer muito vocês por estar aqui hoje, para a gente poder conversar sobre isso. É sempre um prazer, né? A minha mestra maior, como a doutora Dagmar fala assim, né? Meus mestres são Guntad, ela é a minha mestra, né? Porque foi ela que apresentou as constelações para mim, foi ela que abriu esse campo na minha vida. Eu serei eternamente grata. E hoje, para mim, é um grande prazer e uma grande honra ter me tornado aí professora desse curso do qual um dia eu fui aluna. E, de fato, né, assim, Deus, nas suas obras maravilhosas na nossa vida, um dia ele cruzou meu caminho com a doutora Dagmar para ela me apresentar e me abrir esse campo que viria a ser aí o maior propósito da minha vida, de fato, né, que foi onde eu realmente me encontrei nessa junção do direito com as constelações familiares, né? O direito sistêmico, né? Que é isso aí que a gente tem também que ter a gratidão aí, a honra ao Sam Storch, que foi a pessoa que introduziu, o juiz que começou esse movimento. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, como você falou, eu sou uma advogada familiarista, sistêmica, né? Então, eu lido no meu escritório no dia a dia com divórcios, com inventários, e eu sou também consteladora. E isso é muito legal, né? E a gente faz esse convite para todas as pessoas da área jurídica, não só, claro, mas hoje especificamente, lembrando aí que eu vou trazer essa visão, para também terem esse fator aí que agrega tanto,
né? Que é o de se tornar um constelador. Então, hoje a gente está fazendo esse convite especial aí para as pessoas que tiverem o interesse. E agora eu passo para você de volta, né, Rejane? Para você falar aí o que você quiser, as perguntas que você quiser fazer. Então, Daniela, você muito bem falou, né? As constelações familiares têm, né, trazido, têm agregado muito na seara jurídica, né? E aqui na Europa, né, o pessoal da área de constelação, os consteladores, o pessoal que trabalha, está sempre muito eles estão sempre entusiasmados e admiram muito tudo o que o Brasil já vem trazendo, né? Essa vanguarda na seara jurídica, né? E é muito bom a gente poder contar com você aqui. Por quê? Porque você é o próprio exemplo, né, do diferencial deste curso, né, na seara jurídica, né? E o que as pessoas mais gostariam era que você respondesse apenas 2 perguntas. Mas essas perguntas, elas trazem também toda a sua história. Essa pergunta que seria: como se dá a aplicação das constelações familiares na seara jurídica? E esta formação do IBS Sistêmicas, ela capacita o profissional da seara jurídica a aplicar as constelações no seu campo profissional? Como isso se dá? Tá certo. Temos aí Com certeza 3 horas para falar, mas a gente só pode falar no máximo aqui uns 20 minutos, viu, minha querida? Claro, isso a gente dá um jeitinho. Sempre tem como falar sobre os assuntos de forma ampla, né, ou de forma concisa. Então, primeiramente, né, para responder a sua primeira pergunta aí, né, que claramente, óbvio, as pessoas querem saber como é que é a aplicação das constelações familiares na seara jurídica. Como eu falei antes, esse nome direito sistêmico, né, que foi a criação de um juiz que começou, o Sam Storch, que começou a aplicar as constelações familiares na vara dele, para ajudar ali a resolver os conflitos, a fazer acordos, né, a conseguir resolver muitas demandas, especialmente familiaristas, especialmente que envolvem aí as famílias. Porque, claro, como a gente sabe, né, Bert Hellinger cria as constelações familiares, elas se expandem aí para as organizações, mas tudo começa na família. Então, não há aplicação mais óbvia dentro do direito do que na seara familiarista. Mas cabe também no direito do trabalho, cabe em qualquer área. Tem o advogado sistêmico que mexe com imobiliário, porque, como a gente sabe, a visão sistêmica é uma visão que muda a nossa vida, né? Ela é uma visão que é aplicada a todas as relações e aí no campo do trabalho ela pode ser aplicada em qualquer área mesmo. Mas no Brasil começa mais ou menos ali há 10 anos atrás com esse juiz. E como ele começou a fazer acordos, e a justiça é muito sobrecarregada aí de processos, isso começou a chamar a atenção do CNJ, que é o nosso órgão regulador. Ele falou, nossa, tem algo acontecendo ali, que tem um juiz fazendo uma ferramenta terapêutica, né, um método ali que está conseguindo muitos acordos. E com isso, né, com essa abertura que o Sam Storch fez para nós, começou a conseguir esses acordos, a coisa começou a tomar uma proporção muito maior e se espalhar. Porque aí, nesse sentido, vários outros tribunais foram se inspirando, vários outros juízes começaram a fazer aí as formações, a promover palestras, servidores da justiça e, claro, nós também, os advogados, nos interessamos muito. Até então, eu não era advogada quando esse movimento começou, eu fui servidora pública. Mas o movimento começou ali dentro das varas, começou a ter os CEJUSCs, que são centros de mediação e solução de conflito, começaram a fazer mediações sistêmicas. As varas de cada juiz começaram ali a aplicar constelações, e não só a aplicação direta da constelação. Quando a gente conversa, por exemplo, com a doutora Wanda, que é juíza do trabalho, com a doutora Alessandra, que também é juíza do trabalho, a gente vê assim, você não precisa aplicar a constelação necessariamente. A própria visão sistêmica já muda toda a nossa forma de atuação. Então, às vezes, a pessoa não se sente confortável para, de fato, fazer uma constelação, né? Ainda que ela tenha feito curso, porque a gente sabe que isso acontece. Tem gente que faz o curso, promove toda uma mudança aí na sua vida, mas opta por não fazer as constelações especificamente, né? Não se sente à vontade. E mesmo que a pessoa não vá fazer constelações, a formação muda a maneira como ela vive, como ela atua, né? Como ela vai tratar os seus clientes, que eu sempre falo que traz uma leveza
Eu defendo muito essa bandeira. A gente que sabe das ordens da ajuda, saber a diferença que isso faz na nossa vida, a maneira como você vai tratar o cliente de uma forma muito mais efetiva, né? Uma ajuda muito mais real. Então, dentro do campo da advocacia, floresceu muito também, né? Hoje a gente tem praticamente todas as OABs de todos os estados com as suas comissões, como a gente tem aqui, como você bem falou, que a gente tem aqui uma comissão de advocacia sistêmica, que é para estimular, né? E tem em todos os estados. A de São Paulo é muito forte, claro, São Paulo sempre é. Do Rio Grande do Sul é muito forte também, fazem muitos trabalhos, assim. E tem trabalhos muito legais dentro da Justiça, o Tribunal do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Brasília, tem projetos. Hoje, com a pandemia, os projetos especificamente das constelações dentro dos judiciários mais amplos, eles foram, né, um pouco interrompidos, porque o nosso trabalho está todo online, né? E o Brasil, como ele ainda não é nós realmente seguimos em pandemia, né? Ainda estamos melhorando, mas seguimos em pandemia. Então, aqui, realmente, as coisas não voltaram para o presencial ainda. Todo o nosso trabalho segue online. Mas os trabalhos aí dentro das varas, né, as coisas específicas, não voltaremos para trás. Sabe, Rejane? Assim, é algo sem volta. Porque já tem muita gente envolvida nisso, já tem muitos juízes, muitos servidores, muitos advogados trabalhando nesse sentido. Então, não, por mais que haja, sempre tem os movimentos contrários, né, os preconceitos, mas não temos volta mais. Então, de uma forma geral, assim, essa aqui é a primeira pergunta. E responderia a sua primeira pergunta. Você quer entrar em alguns mais detalhes, assim, doutora Dagmar? Assim, é só mesmo constatar esse grande crescimento, não é? E interessante demais, meninas e todos que estão nos assistindo. Quando nós criamos o IBS, por volta de 2005, nós tínhamos e temos como um propósito desenvolver também um trabalho social. E o primeiro trabalho social que nós resolvemos desenvolver foi justamente na seara jurídica, quando não se falava ainda nem muito em direito sistêmico, mas nós começamos a atender menores infratores, menores que cumpriam medidas socioeducativas, que estavam inclusive em regime fechado. Nós começamos um trabalho de constelação com esses adolescentes. E nós tivemos um resultado extraordinário. Inclusive, um dos capítulos do meu livro, que é As Constelações Familiares na Medicina, não é? Eu cito essa experiência, a experiência de trabalhar com esses meninos, colocando um representante para o eu real deles e um representante para o eu 157, que era justamente, nós aprendemos que era o artigo referente à maior parte das infrações que eles cometiam, que era assalto à mão armada, não é isso? Isso, furto com violência. Exatamente, foi uma experiência muito rica. Não é? Nós, durante um ano, aos domingos pela manhã, nós acompanhávamos esses adolescentes, foram 16 adolescentes, isso foi objeto até de uma pesquisa, não é? E hoje a gente vê que realmente essa é uma área que é um campo muito aberto, fértil, e como os adolescentes gostam desse trabalho. Nós agora, né, Daniela, estamos retomando esse projeto com um novo formato, que se chama Projeto Vir a Ser. Foi interrompido pela pandemia, mas nós já estamos estruturando a sua volta, que é justamente trabalhar com as constelações com essa população, não é? Então, eu fico muito encantada com todo esse desenvolvimento, muito feliz mesmo. Eu queria que você, inclusive, Daniela, falasse um pouquinho mais, mas eu acho que a Rejane tem uma segunda pergunta aí, que ela até já fez, é isso, Rejane? Já fiz, sim. Então, vamos em frente nessa discussão. Eu me empolgo muito com essa discussão, porque isso toca meu coração profundamente. Eu respondo a pergunta dela e aí você fala. Pois é, e a pergunta que as pessoas mais desejam saber, né? Porque nós estamos falando de direito, de cumprimento de ordens, de leis e etc. Como é que essa formação, se ela capacita o profissional da seara jurídica, né? E aí ele fala do diferencial da formação do IBS Sistêmicas, né? E como aplicar isso no campo profissional, como que isso realmente se dá, né? Porque... Então, vamos deixar a Daniela responder.
Essa pergunta, para mim, é um prazer imenso respondê-la, né? Porque ela se refere aí à minha atuação diária, que tem sido... E é muito legal, porque com o movimento de... A própria experiência do dia a dia vão acontecendo mais coisas interessantes, vão chegando mais casos, né? Então, eu fico super feliz e empolgada. Agora, já para quando chegar a nossa aula aqui do nosso curso, já vai ter aí vários exemplos legais aí que me ocorreram também nesses últimos meses aí. Então, é muito, muito bacana. O que acontece? Quando a gente fala ali dentro do Poder Judiciário, né, antes, então, se você, mesmo que você não seja advogado, mas seja um membro do Poder Judiciário, seja um servidor que ajuda aí o juiz, seja um juiz, um promotor, um procurador, como a gente tinha na última turma, né, 2 juízes, por exemplo, e servidores também, acho que tinha uns 3 servidores, não eram da Justiça, doutora Dagmar, na última turma? Então... Sim, inclusive uma delegada, né, que atuou muitos anos, uma mulher delegada aqui de Goiás, delegada de polícia, estava agora aposentada e é professora, né, nessa área do direito. Exatamente. Porque o que acontece? Se você for servidor da justiça, por exemplo, você vai primeiramente, como a gente fala, a primeira questão que acontece é, independente de fazer ou não constelação, a filosofia sistêmica, a visão sistêmica do Bert Hellinger é uma filosofia de vida. Tanto é que ele escreveu mais de 100 livros, né? Então, assim, a partir do momento em que você ingressa nesse saber, ele começa a contagiar a sua vida. Se você se identifica e passa a falar, nossa, isso faz sentido para mim, vai começar a nortear todas as suas relações, porque o Bert Hellinger fala justamente de relações humanas, né? Ele fala de leis que a gente deve observar no nosso relacionamento com outros seres humanos. Então, impacta diretamente na maneira como você atua. Você vai começar a ter uma postura sistêmica diante da vida, diante das pessoas. Então, cada processo que chegar até você mesmo lá na justiça, que você analisa os processos, faz sentença, o que for, você vai começar a estar ali contagiado por essa visão, né? Seja aí das ordens do amor, seja das ordens da ajuda, que mudam a maneira como a gente vê as coisas, né? A gente sabe muito bem disso. E se vocês quiserem saber também, tem que fazer o curso para entender, né? Então, começa realmente com a questão da visão sistêmica, modificando aí a maneira como a gente vê as coisas, como a gente tem as nossas relações. E aí, isso é um ponto. O outro ponto é, a formação em constelação é fantástica porque ela ainda te dá, além da toda a visão sistêmica, né, enquanto teoria, enquanto prática de vivencial, te dá a ferramenta de se tornar o constelador. Então, o que é isso? Né? Tornar-se o constelador é tornar-se apto aí a fazer, a exercer aí a constelação, a fazer uma constelação, né? A poder, de fato, fazer aí essa ferramenta terapêutica com as pessoas que chegam até você. Então, seja no judiciário, seja como um advogado, se você é um constelador, você vai poder ali fazer aquilo com as pessoas que chegam até você. No meu caso, os clientes. Então, vamos trazer agora para a advocacia. Você é advogado, aí é o que eu sempre falo. Você vai começar a ter uma ferramenta muito ampla de ajuda que você não tinha até então. A gente lida com o que no conflito, no direito? Com conflitos. Conflitos humanos, conflitos de relacionamento. Seja qual for a área de atuação, você vai estar lidando com conflitos de relacionamento. É um pai e uma mãe se divorciando e querendo entender como é que vai ficar a guarda dos filhos. São vizinhos brigando aí por uma área. São pessoas aí, sócios, né, brigando por questões societárias. Então, são sempre conflitos humanos. E a partir do momento que você tem a visão sistêmica e ainda torna-se um constelador familiar, você vai ter essa ferramenta fantástica para te auxiliar a resolver aqueles conflitos. Então, se o seu cliente é um cliente aberto e se abre para a ferramenta da constelação, é incrível, porque você vai poder usar ali com ele, né? Ele vai ter ali uma ajuda emocional muito maior para lidar com a questão. E se ele não quiser também, porque tem os clientes que falam, não quero, não tem problema, porque a visão sistêmica vai estar impregnando ali aquela relação. Então, os comentários que você faz para o seu cliente, a maneira como você se posiciona, a empatia sistêmica que você vai ter ali, né, com todo aquele sistema familiar, já muda tudo. Então, assim, a gente tem casos, né, como no escritório muito recente que eu contei, que foi sensacional, né? Foi a história mais bonita, assim, que aconteceu no escritório nos últimos tempos, foi essa. Embora tenha muitos outros causos, né? Mas eu não vou poder contar todos. Mas uma história muito bonita que aconteceu recentemente no escritório foi um pai que me procurou para fazer uma exoneração de alimentos, né? Que é você parar de pagar uma pensão alimentícia, que a menina já estava grande, 22 anos, maior de idade. Só que ele e a filha não conversavam. Eles tinham perdido o vínculo de relacionamento. E aí ele me procurou, a gente fez ali a primeira consultoria, que eu chamo de consultoria jurídico-sistêmica, né? Porque sempre vai defender. Eu vou ter clientes que eu faço ali uma consultoria
jurídica mesmo, então, embora eu tenha a visão sistêmica, o cliente não está muito interessado nesse ponto, então eu sempre digo, a postura sistêmica está em mim, mas nem sempre o cliente se abre para aquela percepção completamente. Agora, esse aqui já foi mais aberto, assim, sabe? Ele já foi uma pessoa que desde o início da conversa pelo telefone eu já senti que ele ia me dar uma abertura maior. E ali no momento da consultoria, ela se tornou ali uma consultoria jurídico-sistêmica. Eu fui falando de constelação, eu já aprendi a ir introduzindo, né? Eu vou dando umas fichinhas para o cliente colher ali e falar, como é que é isso daí? O que é isso de constelação? E aí eu vou falando para a pessoa. E aí ele se abriu ali e falou, não, eu quero fazer uma constelação. Falei, então vamos fazer. Fizemos ali na hora. E ele se emocionou muito, né? E aí, naquele momento, enquanto a gente fazia a constelação, e logo depois, né, enquanto a gente estava na consulta, ele decidiu que ele não queria entrar com a ação. Ele queria que eu fosse, então, atrás da filha dele. Porque ele viu esse movimento que ele sentia muita falta, né? De não ter mais a coragem de tentar restabelecer aquela relação. E assim eu fiz, né? Eu fui atrás da filha para tentar um acordo, ela foi até o escritório com o advogado, e eles conversaram, voltaram a conversar, né? Depois de 10 anos. E foi muito bonito. Então, a gente primeiro conversou a parte jurídica, depois os dois ali começaram a falar um pouquinho. Ele falou, minha filha, eu queria muito poder restabelecer nossa relação. E com tudo muito à vontade, tudo muito dentro das ordens da ajuda, sabe? Tudo muito ali, assim, realmente o momento dos clientes. Então, essa foi uma das histórias mais legais, mais bonitas que tinha acontecido no escritório. Mas tem muita atuação prática. Cada pessoa que chega para um divórcio... Há pouco tempo, a doutora Degmar me mandou esse ano mesmo uma cliente que para um possível divórcio. Você faz ali a consultoria. A pessoa se abre, faz uma constelação familiar. De repente, ela sai dali percebendo que ela ainda não quer se divorciar, por exemplo. Isso acontece muito. E é muito bom, né? Então, eu falo assim, a gente ganha, Rejane, uma ferramenta para ajudar, de fato, as pessoas. Para ajudar muito mais, né? Além do conhecimento técnico, jurídico, óbvio que se você atua no direito, você precisa ter e muito, mas você aprende a ter ali uma ferramenta humana, né? Humaniza o seu atendimento de uma forma. E eu vejo, assim, os meus clientes, eles ficam muito gratos pela maneira como eles são tratados. Eu recebo muito esse feedback, o que é um grande prazer, né? O que é uma alegria, que eu acredito também que isso deve ser muito chamativo para os profissionais, porque a gente quer realização profissional nesse sentido, né? Além do dinheiro, de ser bem-sucedido, que a gente sempre quer, que a gente quer sentir que faz diferença na vida das pessoas. Como a Michelle Obama fala, né? O maior sucesso é a gente sentir que faz diferença na vida das pessoas. Então, a constelação, ela possibilita isso para nós, né? Pessoas que muitas vezes mandam mensagem. Eu, esses dias, fui num cartório com um casal se divorciar, bem tranquilo. Um divórcio muito tranquilo. Mas aí, assim, eu só a conversa que a gente tem, eu falei, ó, vocês começam agora um novo ciclo, parabéns, eles estavam muito tranquilos. Aí os dois, depois, cada um mandou uma mensagem, né? Muito obrigada pela sua leveza, como você é humana. Então, assim, fica na gente, sabe? Fica na maneira como a gente começa a atuar com qualquer cliente que passa. Mesmo que ele não faça uma constelação, por exemplo. E você ainda ganha essa ferramenta se você faz uma formação como a nossa, porque aí isso tem que ficar muito claro. Você só se torna um constelador se você faz uma formação, porque é uma ferramenta terapêutica, é um método difícil para você aprender a aplicar, você tem que perceber se você vai ter essa aptidão, você tem que aprender e praticar. Isso só é possível com um curso, e um curso sério, né? Um curso longo, como é o do IBS, por exemplo, com vários módulos, no qual a pessoa realmente vai poder se capacitar a utilizar o método. Muito obrigada. Interessante, eu acho que seria interessante você esclarecer, Daniela, que quando você disse assim, ali na hora nós fizemos uma constelação, você utilizou as constelações individuais, não é isso? Com bonecos, com figuras, que é um desdobramento, um desenvolvimento do método, não é? Que, inclusive, quem criou isso a partir das constelações foi uma das nossas mestres aqui no Brasil das constelações, que foi a Siglinde Schneider, não é? Ela e o marido Jacob Schneider são os grandes mestres também das constelações. E a Siglinde Schneider, então, desenvolveu esse método que você reproduz todo o campo fenomenológico, porque acho que a maior parte das pessoas que está aqui nos vendo sabe que a constelação é um método fenomenológico, mas algumas pessoas talvez não saibam. E esse método fenomenológico ele pode ser aplicado também ali no contato direto com o cliente ou o paciente, não é? Com o uso de bonecos, de figuras, de papel, de desenhos. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Nós temos um módulo, né, Jane, específico do curso só sobre o atendimento individual.
Mas me lembrei aqui, Daniela, de uma outra questão que eu acho muito importante também, que eu já percebi isso lá atrás, quando eu resolvi seguir essa missão que eu entendi que era minha, não é? E da equipe que nós criamos o IBS Sistêmicas, que é desenvolver nessa formação, a gente introduzir a questão da supervisão. E aí eu acho muito interessante, Daniela, eu estou me lembrando aqui de uma certa vez que você me procurou em função de uma abordagem, você estava acompanhando um casal e a questão era a questão da guarda dos filhos. Você era, inclusive, advogada da mãe, você se lembra desse caso? Claro, claro. E nós fizemos uma constelação, Rejane, de supervisão. Quer dizer, quem estava presente, no caso, era um grupo de pessoas que me acompanhavam nos grupos de constelação. A Daniela veio como uma cliente, né, uma advogada que queria ter um olhar mais ampliado sobre qual era a questão. E nós, então, fizemos essa constelação, sendo que um dos representantes, né, uma das representantes era ela própria. Não é? Ela própria. Isso é muito rico, isso é muito interessante. Isso, inclusive, fez, no caso, a Daniela ampliar a sua visão sobre com quem ficariam melhor as crianças, mudar um pouco, inclusive, a visão inicial, não é isso, Daniela? Sim, com certeza. Muito interessante essa supervisão, não só uma supervisão para os alunos, para que eles se formem com mais capacidade de conduzir um trabalho de constelação, mas também o constelador, ele oferecer para profissionais médicos, psiquiatras, psicólogos, não é? Advogados, juízes. Eu já fiz um trabalho em Fortaleza de um juiz que me solicitou uma orientação, porque ele não sabia como decidir sobre uma sentença. E a constelação trouxe muitos elementos para ele. No final, ele agradeceu, ele teve uma visão mais ampliada do que era aquele processo e ele se sentia mais pronto, mais capacitado para tomar uma decisão. Então, essa questão também, não é, dessa supervisão, é algo que eu considero muito importante, que tem um efeito grande no trabalho das constelações e que pode ajudar muito aquela pessoa que quer, não só aqueles que querem se desenvolver como terapeutas consteladores, como aqueles outros que acreditam nesse olhar e nesse método, que podem buscar uma ajuda a partir de um trabalho de supervisão. Com certeza, a supervisão também é uma ferramenta super rica, né? A gente fez também no nosso curso, no módulo de constelações com bonecos, uma constelação de supervisão para um juiz lá, com essa questão justamente de olhar para quando está pesando, né? Quando tem que a gente, assim que a gente olha, né? Uma situação que está trazendo aquele incômodo. A última sessão do nosso encontro do OAB também foi o trabalho que nós fizemos. Eu conduzi uma constelação de supervisão por Zoom para uma das advogadas, né? Como muitas OABs oferecem também isso para os advogados em si. E se torna também uma ferramenta de trabalho. Eu já fiz uma consultoria sistêmica uma vez para uma colega à distância, nesse sentido que ela quis olhar o posicionamento dela num caso. Eu, especificamente, para uma colega à distância e como fator profissional, eu só fiz uma vez. Mas se torna também aí uma possibilidade de agregar no currículo profissional. Ou seja, né, Daniela, a gente está respondendo a pergunta, né? Esta formação do IBS Sistêmica, né? Ela capacita o profissional, né? E, Dagmar, você que lembrou dessa questão da supervisão, né? Esse é realmente um grande diferencial, né? Porque isso é que vai oferecer a cada um dos profissionais em suas áreas esta clareza, essa segurança, né? Que a gente tem percebido. Muitas pessoas, às vezes, até têm uma formação, mas ainda não se sentem, desejam, mas ainda não se sentem, né, seguros de atuar e etc. E aí a Daniela está colocando aí para a gente, né, que quanto que esse curso, essa supervisão, né,
traz um grande diferencial. Daniela, quero te agradecer muitíssimo por ter estado aqui conosco, por estar conosco durante o curso, né? Nós teremos muitas oportunidades para Com certeza. quem estiver conosco aqui no curso vai poder, né, apreciar toda essa sua experiência, tudo que você tem, né, nesse coração lindo, né, que faz tanta diferença por aí. E eu gostaria ainda, Dagmar, que você, né, antes da gente encerrar, que você gostaria de passar a palavra para você, se você tem algo mais a complementar. Eu gostaria, antes, de lembrar que no dia 8 de agosto nós teremos a live com a Laudelina, né? Que é uma Ex-aluna do IBS. Ex-aluna do IBS Sistêmicas e alguém que atuou como... Ela foi delegada, não é? E ela é uma advogada, é Laudelina Inácio. Vai ser uma live muito, muito interessante também. Com a área Ela criminal, agora né, Dagmar? Ela, como delegada, atuando na área criminal, né? Exato, exatamente. Regiane, eu queria também dizer que estão presentes aqui outros dois professores, pelo menos que eu pude identificar, outros dois professores do nosso instituto que estarão no curso conosco. Um deles é o Maurice Jacoel. Maurice é uma pessoa muito querida nossa. Ele se formou em constelações também aí há cerca de 15 anos, 16 anos. Ele é da minha turma de formação com Gunther Weber e Jacob Schneider. E Maurício hoje mora em Portugal. Ele é um astrólogo e constelador, com uma formação em terapia junguiana e em filosofia pela USP. Ele estará conosco numa live, num trabalho que ele tem se aprimorado, que é as constelações na educação. Vai ser uma live muito interessante também. Está marcada, Rejane, para o dia 31, agora de julho, um domingo pela manhã, será às 10 horas da manhã. Nós vamos divulgar aqui nos nossos canais. Também esteve aqui conosco, ou está ainda presente, o professor Fabrício Nogueira, não é, que cuida dessa parte do pensamento sistêmico no curso e das constelações organizacionais dentro da formação de constelação familiar. Então, eu queria agradecer a presença deles. O Fabrício, nós já fizemos uma live, mas estamos programando uma outra. E nesse mês de agosto, Rejane, só lembrando, nós vamos ter uma sequência de lives onde nós vamos abordar um pouco mais sobre as constelações na medicina, com base no livro. Serão 4 episódios de uma série, as constelações, o que as histórias revelam sobre sintomas, doenças e cura. É o título dessa série, que acontecerá às quintas-feiras, 19 horas, aqui pelo meu Instagram, Dagmar Ramos Oficial. Já fica aqui esse convite também, ok? Ainda um outro convite, Dagmar. Ampliando esse espectro todo das constelações, da aplicabilidade, amanhã nós teremos, né, uma conversa com a Mônica Freire, que vem nos falar sobre a atenção plena, né? Sobre esse diferencial, né, do constelador, né? Exato. Amanhã estaremos com a Mônica Freire numa live. Confirme para mim o horário, Rejane. Às 18 horas do Brasil. Às 18 horas do Brasil. A Mônica, ela é uma especialista em mindfulness, essa técnica de atenção plena que tem sido tão utilizada e que nós aplicamos e colocamos como um exercício para os alunos, né, na formação, particularmente nessa turma. Nós teremos, inclusive, momentos com a própria Mônica falando sobre o mindfulness no preparo do terapeuta constelador. A nossa formação, ela traz muitos ensinamentos de uma escola aqui do Brasil, que é a escola da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo. E nessa escola a gente aprende sobre atenção plena,
sobre a percepção flutuante, sobre como estar centrado e ser um canal de ressonância do seu eu superior, ali no contato com o cliente. Isso tudo é fundamental para que a gente possa, de fato, ser um terapeuta constelador, um terapeuta com a visão sistêmica, esse olhar sem julgamento, que é uma prática, né, Daniela? É uma prática. Com certeza. Não é algo que a gente já entra sabendo, a gente precisa exercitar. Desenvolver, né? Para desenvolver. E o mindfulness, assim como todas essas técnicas da DEP, são instrumentos que nós utilizamos, Rejane, na formação dos nossos alunos que pretendem ser consteladores familiares um dia. Então, fica aqui mais esse convite, não é isso? Isso mesmo. Vamos agradecendo, né? Que nossa proposta é de uma pocket life, né? E de minha parte, muitas vezes obrigada, Daniela, Dagmar, e a todos vocês que estão aqui conosco, que estiveram e que ainda vão assistir depois, né, esta nossa intervenção. Muito agradecida a todos. Eu também agradeço muito, né, a presença de cada um aqui, a presença de vocês, né, que estão aqui comigo nesse momento, né, nessa presença online, como será o nosso curso, né, que hoje é tão rico, que conecta pessoas de qualquer lugar do mundo, não é mesmo? Então, fica aí um grande abraço para todo mundo que participou e para vocês. O meu abraço também a todos e todas. Um beijo para vocês, um bom final de domingo. Tchau, tchau. Boa tarde, boa noite para mim, boa tarde para vocês. Um último abraço para Ana Velasco, que está nos vendo lá de Paris. Um beijo, Ana. Beijo, tchau.